Carnaval, gente. Ih, mas meu Deus do céu, que escândalo! A gente chamou Inês Barreto, porque é a nossa especialista em esoterismo brasileiro, né? Pra falar um pouquinho de carnaval. E é claro que vamos ter esse e outros assuntos aqui no dia de hoje, mas carnaval é aí a nossa festa da carne, né? Já temos vários episódios que falam sobre carnaval no decorrer aí do nosso podcast do Mundo Freak, né? Vocês já sabem a origem do carnaval. Mas a ideia geral é que ainda assim é um evento com muita mística em volta. E eu queria perguntar, Inês, tem muita gente que tem medo do carnaval. Ele é pra ter medo? Algumas pessoas acham que é pra ter mesmo, né? Porque o carnaval representa tudo que elas odeiam, né? O carnaval é o nosso puro suco de Brasil, né? É o que representa Perfeito. tudo aquilo que algumas pessoas tentaram combater no Brasil, né? Cultura popular, samba, não só samba, mas todo tipo de música popular, né? Samba muito pra gente aqui no Sudeste, mais frevo, né? Outros tipos de samba na Bahia, por exemplo, axé music, né? Mas pra gente que não tem esses preconceitos, que não tem essa visão de Brasil, não tem por que a gente ter medo do carnaval de motivos que não sejam os motivos físicos, né? Os motivos de roubarem seu celular, né? Fazer uma besteira na rua, beber demais, isso a gente tem que... Mas essas coisas toda semana, né? A gente até falou um pouquinho aqui antes de entrar. Todo ano aparece um vidente, um médium, dizendo que esse ano o carnaval vai ter uma desgraça. Não espere! Lique já. A energia está muito pesada. Todo ano, lá na quinta, na sexta-feira, aparece Cara, alguém. eu lembro que o ano passado o pessoal falava que ia ter uma tragédia. Lembra disso? Que ia ter uma ano passado tragédia. Todo ano vem com essa história de que... E teve o ano da Covid, né? Que o carnaval foi antes e que todo mundo ficou, não. Durante o carnaval já estava aqui, a gente não sabia. E, na verdade, o primeiro caso foi tipo um mês depois. Então, sempre aparece essa história, mas não tem por que a gente ter esse tipo de medo, né? O carnaval é a nossa grande festa da cultura brasileira, né? É quando a gente consegue se expressar, é quando a gente consegue ir para a rua, que é uma coisa que em alguns lugares a gente não tem como fazer no resto do ano, né? Olha, eu vou... Já que não fui eu não disse isso, tá? Inês que disse isso. Mas, aproveitando que a Inês disse, eu vou lá falar. Gente, todo vidente... Todo não, vamos lá. Muitos videntes falam suas vidências, sempre erram, mas nunca batem no peito quando erram. Mas quando passam próximo de acertar, fala, eu acertei. Né? Lá na live eu fiz uma brincadeira com o pessoal, que eu fiz a seguinte previsão que eu vou fazer aqui no Mundo Freak para ficar registrada aqui. Eu joguei o tarô e fiz a seguinte previsão, Andrei, pega a visão. O Neymar vai para a Copa do Mundo, essa Copa do Mundo próxima, ele vai. Não só vai, como em pelo menos uma partida, mas a minha previsão falou 2, mas eu já roubo para baixo. Sou mais humilde. Pelo menos uma partida ele vai salvar o Brasil. O gol do Neymar vai fazer o Brasil se classificar. E o Brasil vai chegar, no mínimo, nas quartas de finais por causa do Neymar. Cláudia, senta lá. E aí o pessoal falou que eu sou maluco. E eu falei, tudo bem. Se eu errar, foda-se. Eu não sou vidente. Se eu acertar, os videntes vão tomar no cu de vocês, porque eu nem sou vidente e acertei. Fica aí. Fica a previsão aqui. Mas vai, Rafael, vai pra Copa, que você se descobre no Brasil. Você se descobre como vidente de verdade. Vai que essa dá certo. Esse que é o perigo. Mas aí você tem um novo ramo profissional, pensa nisso. E aí eu vou começar a vender. Exato. Vou começar a falar assim, então, gente, eu nem sou vidente profissional, mas a minha vidência é tão absurda que eu faço vidências. Então, assim, imagina se eu treinasse, se eu estudasse. Aí não teria pra ninguém, então me paguem. Entendi. Então, fica aí. Agora, a pergunta que fica é, o que isso tem a ver exatamente com o carnaval? Porque eu me perdi aqui. Não sei. Então, o carnaval é o seguinte, como a Inês falou, muitos videntes, todo pré-carnaval fala, a energia está pesada, a energia tá assim, vai ter uma tragédia, não vai, não sei o quê. Quando tem, todos eles falam, eu avisei. Quando não tem, ninguém fala nada. Não teve. Aqui da minha cidade aconteceu um negócio específico, então quando eu previ, quando não tem nada grande, Foda-se.
ninguém fala nada, todo mundo quietinho, porque é isso que o vidente faz. Entendi. Quando ele erra, ele esquece. Quando ele chega próximo de acertar, ele balança bandeiras, faz 50 cortes e aparece falando que acertou. Então é sobre isso a evidência. Ok, perfeito. Voltamos ao carnaval? Vamos lá, né? É claro que a história do carnaval ela tá enraizada aí no Brasil, né? É uma celebração muito comum aqui, né? Que também é um marcador muito essencial com relação à quaresma, que também vai ser um assunto aqui do episódio. Mas a ideia geral é que existem ecos aí milenares que antecedem às vezes, porque o carnaval ele tem essa temática meio cristã, mas ela tem uma ancestralidade meio pagã, certo, Inês? Sim, o nosso carnaval vem do intrudo, que é o equivalente ao carnaval em Portugal, né? E que ainda é bastante comemorado lá. Certo. Principalmente nessas cidades mais rurais, assim, nas vilas e tal. E aí é bem bacana até o intrudo, porque o pessoal se veste de máscara, às vezes de animal e tal, porque é justamente o intrudo, porque é a entrada da quaresma. E aí ele representa esse final do inverno, né, a celebração de final do inverno. Alguns lugares em Portugal, principalmente no norte, é muito frio, né, e nas zonas rurais você não consegue plantar, né, tem toda aquela questão de guardar alimento, tudo. Então ele é o final do inverno, a comemoração de que a primavera vai chegar, e é a entrada da quaresma. Então tem essa festa, o pessoal sai na rua, faz brincadeira, né, se veste, toca música. E em alguns lugares tem a matança do porco, que né, você mata o porco, a vila lá, a comunidade mata o porco, distribui a carne, faz comida, enfim. E aí isso vem para cá, e aqui encontra essas tradições afro-brasileiras, né? E aí a gente cria uma coisa que é muito diferente do carnaval europeu, né? Tem um pezinho da fantasia, da máscara, mas, né, em questão de música, de manifestação cultural, vira uma coisa completamente diferente, e acho que a gente se apropria muito disso, né? É muito uma marca brasileira o que a gente faz com o carnaval, né? Esse negócio, justamente, né? Ah, mas o carnaval tem energia, tem Exu, tem o demônio, tem isso, tem aquilo. O cristão, ele vai pegar tudo isso, vai olhar para si próprio como se fosse tudo sobre ele. Mas o carnaval, ele vai ter N origens. E aí, se tu for nas origens, vai lá em Roma, vai não sei aonde, vai na Europa, e vai em outros lugares da Europa, com várias culturas que vão sendo disseminadas, vão tendo suas características regionais próprias, vai chegar no Brasil, mas nenhuma delas é sobre o mal. O carnaval é sobre o mal, o maligno. Pelo contrário, né? Se você for nessas origens mais do carnaval, vai ser sobre fingir que você não é, se libertar, né? Você conseguir ter algum período da sua vida, 1 dia, 2, 3, 4, que você se liberte das amarras sociais, a máscara para esconder quem é você. E muitas vezes esse esconder era muito um esconder psicológico. As pessoas sabiam quem você era, muitas vezes, mas como você estava de máscara, era como se fosse uma licença que você ganharia para você poder fazer aquela troca dos papéis, né? O senhor virava o servo, o servo virava o senhor. Tem toda uma cultura de libertação, porque numa sociedade muito cristã, muito religiosa, tem essas amarras sociais que às vezes a gente vê muito sobre isso em consequências sociais. Você vai ver, um exemplo atualíssimo, né, que quando você vai falar sobre as Olimpíadas de Inverno, o brasileiro que ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Inverno, ele diz que ele vai ser brasileiro porque ele não podia ser norueguês, porque a comissão lá da Noruega, de esqui da Noruega, não gostava do jeito que ele se comportava. E aí ele vai falar assim, minha mãe é brasileira, eu vou competir pelo Brasil. Ele meio que se aposenta em 2023, em 2024 passa a competir pelo Brasil, porque no Brasil ele podia ser quem ele queria. E ele queria ser mais expansivo, falar mais, comemorar, ser uma pessoa. E aí na Noruega não podia. Então, essas sociedades europeias, elas tinham um pouco nesse núcleo o carnaval. Eita! Now the world don't move to the beat of just one drum.
Rafael. A quem interessa calar Rafael Jacaúna, que foi derrubado aí da nossa live. Mas o que ele fala... Caiu, voltou? Voltou, Rafael. Voltou. Vocês sumiram, eu falei, ih, rapaz. A gente teve 30 segundos de eita. Foi o demônio que me puxou. Continua. Mas é isso, né? Essa camada brasileira, né? Começou o meme ser real, assim. Todo mundo é brasileiro agora. Né? Final ruim, todo mundo é brasileiro. Então começa a virar esse lance do carnaval ser um momento que as pessoas podem ser elas mesmas. Podem se libertar das amarras do que a sociedade quer que você seja, e você pode, por alguns momentos, brincar de algo que você não é, ou se sentir mais à vontade de ser o que você é de verdade. Né? Tem toda essa cultura, perfeito. Mas cultura brasileira, né? Quem é preconceituoso vai falar assim, é que você quer ser isso de verdade, quer ser... Enfim, pessoas tacanhas. Isso dá a tônica do nosso carnaval desde o começo, assim, né? Porque quando o intrudo vem para cá, ainda no período colonial e tal, era essa festa de inversão, né? De inversão de papéis. Então, as pessoas mais pobres, as pessoas escravizadas, tinham esses dias de uma certa liberdade de brincar na rua e tal. Até tem, né, na documentação histórica de quem pesquisa carnaval, era até bem violento, assim. Tinha umas brincadeiras de machucar, de tacar farinha, de bater, E aí as classes mais altas começaram a olhar isso e achar que isso não era uma coisa para a família, né? As mulheres, por exemplo, não podiam sair na rua, as mulheres brancas mais ricas não podiam sair na rua esses dias porque, imagina, elas podiam sofrer alguma coisa. Então acaba ficando uma festa muito mais popular, porque os ricos começam a se afastar. Quando começa, por exemplo, o começo do século XX, que começa os bailes de carnaval fechado em clubes, porque as pessoas mais ricas não queriam se misturar com o povão no bloco de rua, né? Quando começam as primeiras escolas de samba, os cordões que viram escola de samba, ninguém queria se misturar, então se faz o baile de carnaval chique no clube, para ter essa segregação. Então, desde sempre, acabou se tornando essa festa popular, que as pessoas mais populares podiam ter esses dias para fazer o que elas quisessem, porque essa cultura mais branca, mais europeizada, se colocou longe disso, né? Tentou se afastar disso. Só que, né, acho que até um certo ponto não consegue, né? Hoje o carnaval é muito mais popular, é muito mais aberto a todo mundo e muitas manifestações diferentes, né? Que é aquilo, é a festa mais democrática. Tem a escola de samba, tem bloco, tem quem quer ficar em casa, tem quem quer fazer retiro, você faz o que você quiser no carnaval. Inês, uma coisa que vira meme muito fácil, que vem dessa história, é aquele lance. O rico, a elite carioca, queria fazer a festa popular diferente do povo, porque o povo não sabe comemorar. Então, o preto, o favelado, o periférico não sabe. Então, eles vão para os clubes mostrar o que é o carnaval. E a galera fica na rua, eles não se importam. Mas aí entra o seguinte, o povo não está se importando com isso. Então, o povo continua sendo feliz, continua comemorando, e o rico fica tipo assim, como eles são felizes sem nada? Não, então não pode. Então ele começa a querer cooptar esse carnaval de rua popular para si, para tornar um pouco dessa elite, né? Para transformar esse carnaval feliz da pessoa mais humilde um pouco dele. A gente viu um pouco disso nesses memes que aconteceu agora recentemente em São Paulo. O pessoal da Faria Lima falando, nossa, o carnaval de rua, que maravilhoso. Diretamente aqui do Carna House, essa é a 4ª edição, Abadá incrível. Não sei quem viu esse vídeo, todo mundo com a cara triste, parecia um enterro, todo mundo com roupa de abadá, mas parecendo um enterro, triste, assim, e o cara, nossa, aqui está feliz demais, olha só, gente bonita, todo mundo feliz, todo mundo triste. Então, assim, na época também era muito isso, né? A elite queria comemorar, queria mostrar que era muito incrível, muito melhor, as músicas eram muito melhores, mas não tinha a felicidade. E o povo tava cagando e andando para isso, comemorando na rua, brincando, se fantasiando, sendo mais bruto ou não. E a elite não conseguia compreender. Pô, como que esse povo... E aí eles vão fazer... Né, aí vai ter toda uma crítica se o sambódromo vai ser essa cooptação final. Né? Então, em vez deles fazerem esse carnaval para qualquer lugar de graça, vamos botar aqui, porque aqui a gente tem o camarote, né? Entende.
Do camarote. A gente elitiza, deixa um pouco pro povo, mas põe o camarote que a gente cobra fortunas e faz coisas e coloca organizado pra televisão poder transmitir certinho e tal. Porque esse carnaval é aquele carnaval onde todo mundo é livre. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter a elite aqui pra dizer que eles fazem parte. E o povo da escola de samba tá não só na arquibancada lá na Mais Baratinha, mas tá na escola de samba, né? É cara que faz a escultura, que monta a roupa, que faz a maquiagem, que desfila, né? Tem o camarote, tá vendo, na verdade, todo o trabalho do povo, né? A escola de samba, eu acho que é muito... Eu gosto muito do que o Luiz Antônio Simas fala disso, que ela tem essa característica de ser uma espécie de uma conciliação, né? Você tem essa parte da transmissão da TV, camarote, vai lá o prefeito, né? Os enredos, às vezes, são patrocinados por políticos, né? Uma determinada cidade, aí o cara precisa aparecer, ele paga o enredo para uma escola grande do Rio. Mas, por outro lado, ele é a maior festa do planeta, que foi criada pelo povo do Rio de Janeiro, né? E de São Paulo num menor grau, assim, mas a escola de samba nasce no Rio de Janeiro, né? E é um negócio absurdo que essas pessoas conseguem fazer em um ano, né? É uma narrativa nova, é uma forma nova de se contar uma história, né? Então ela tem esse papel ali de estar no meio de campo, né? De acabar conciliando as duas coisas, né? Sim, total, né? Porque existe a popularização desse tipo de festividade, e eu não consigo não deixar de pensar que você tem também essa ruptura de, né, é muito paradigmático, principalmente para as religiões esotéricas, essa ideia geral do carnaval também como uma coisa ruim, que se mistura com essa questão moral, né, das elites. Então, quer dizer, o carnaval é o momento em que você usa o esparadrapo no umbigo, que pra mim, fubanguice esotérica one-on-one. Tipo, você não entende esoterismo, você replica esse tipo de prática, né? Que não tem nada a ver a ideia geral. É óbvio que existem tradições esotéricas que vão citar o carnaval, e principalmente a quaresma, como esse momento de que, né? De que o mundo espiritual, ele tá mais... O véu está mais fino. Você tá mais suscetível às energias do outro lado. Então, eu até respeito as tradições que vão para esse lado, mas, ao mesmo tempo, é difícil não cair também para esse lance moral da coisa toda. Quer dizer, carnaval como uma festa da carne, em que as pessoas, né, têm os seus excessos, logo, né, você tem espíritos ruins e coisas nesse sentido. Quando, na verdade, se você é esotérico, né, você, em teoria, se você não faz nada de errado, você tem as suas práticas, não tem problema, né? Mas a ideia geral é que existe essa banalização da coisa ruim, que é muito católico, né? Muito brasileiro, essa ideia geral, né, Idêncio? Andrei, um clássico do carnaval. O que é Golden Shower? Falando de gente que odeia carnaval, né? Até hoje. Esse ano você está odiando um pouco mais do que os outros. Exatamente. Então, um carnaval difícil. Uma coisa que eu comecei a reparar há pouco tempo aqui no Mundo Freak, de minha parte, o pessoal de vez em quando brinca com isso, eu virei muito brasileiro, assim. Né? Eu fiquei muito patriota de um tempo pra cá. Eu fiquei muito patriota. As pessoas falam assim, hoje agora tu ficou muito patriota, você sempre defende o Brasil. Eu comecei a reparar isso, eu falei, caralho, é verdade. Mas assim, você não é obrigado a gostar de carnaval. Eu, pessoalmente, não sou uma pessoa que pula carnaval. Eu não gosto. Eu já falei isso pra quem quiser. Eu não sou da pessoa que vai pra bloquinho. A última vez que eu fui pra bloco, tem passo de 8 anos que eu não vou num bloco. E eu fui uma vez e eu não tinha ido anteriormente há mais uns 5 anos. Assim. Eu não gosto, eu não curto. Mas em hipótese alguma eu vou ficar assim, detesto carnaval porque isso é coisa de vagabundo, é coisa de não sei o quê. Como tem gente que adora falar isso na internet como se fosse alguma merda. Ah, não, porque carnaval é horrível porque são 4 dias de feriado e eu queria trabalhar. Mano, vai tomar teu cu, pô. Na moral, sinceramente, sério, você não gosta de carnaval porque tu odeia o feriado porque tu queria estar trabalhando. Quem tem esse discurso é porque não trabalha de verdade, vamos falar a verdade. Porra, pelo amor de Deus, pô. Entendeu? Eu sou a favor de qualquer feriado que a gente não precise trabalhar. Carnaval, Nossa Senhora Aparecida, Corpus Christi, por mim, manda fora todos. Fora que é o seguinte, o Brasil tem muitas cidades turísticas que ganham muito dinheiro com carnaval.
O Rio de Janeiro ganha muito dinheiro. Carnaval Saiu uma movimenta- estimativa que o Rio ganha mais dinheiro com carnaval do que com o que ele produz de indústria, por exemplo. Muito. Ganha Tanto muito que ele dinheiro. Então, arrumou o show lá de maio em Copacabana, que é pra também trazer turista pensando na experiência do carnaval. então, a pessoa que fala, o carnaval é ruim porque não produz. Meu irmão, a pessoa não sabe de nada, a pessoa tá falando pra, sei lá, é completamente desbaratinada da situação. Ou ela tá zoando, ou ela tá sendo só burra, sabe? Às vezes as duas coisas. Né? Então, sabe de nada. Então, burrice só. Eu também não sou uma pessoa que gosta de bloco, de carnaval, porque, né, aglomeração, calor, não é comigo. Mas eu adoro o desfile de escola de samba. Eu nunca fui ver presencialmente, tá nos planos um dia, mas eu adoro o desfile de escola de samba. Eu acho um negócio incrível, assim. Todo ano tem algumas lá que eu assisto, acompanho a apuração, porque é isso, eu acho. Eu não vou no bloco. O máximo que eu vou fazer é um churrasco em casa. Mas eu gosto muito de ver essas coisas, porque é isso, né? É o que a gente conseguiu criar como povo, né? Não só a escola de samba, os blocos do Recife, boneco de Olinda, o carnaval aqui do interior de São Paulo, de São Luís do Paraitinga, que é tradicionalmente de onde saem as marchinhas de carnaval, que tem os cortejos. E isso é muito legal da gente ver como país. Né? E é isso, tipo, as pessoas têm essa coisa do as energias negativas. Tem essa coisa da quaresma que é muito católica, né? Para o católico que segue a quaresma, inclusive, é um período de meditação, né? Tem muita gente que faz né, que guarda a quaresma, não faz determinadas coisas, não toma bebida alcoólica, ou faz algum tipo de promessa, né? As missas. Tem gente que não come carne a quaresma toda. A quaresma inteira. Não só a tem. sexta-feira de cinza, né? Desculpa, a sexta-feira. Quarta-feira de cinza. Não. A sexta-feira santa. Sexta-feira santa, isso. Tem gente que não come carne a quaresma inteira. E hoje isso não é tão comum, mas antigamente tinha algumas igrejas que, acho que ainda se faz isso em alguns lugares, os santos todos eram cobertos com pano roxo. Né, e só eram tirados, a igreja só era enfeitada de novo e tal no domingo de Páscoa com a ressurreição, né? É um período, porque a Páscoa é o momento mais importante para a igreja católica, né? Então tem toda uma preparação para esse grande momento. Agora, se você não é um católico praticante, para mim não faz sentido nenhum, assim. Mesmo terreiro, eu entendo terreiros que guardam a quaresma, alguns têm ali apesar da gente ter muitas questões com o sincretismo hoje, alguns têm um pé ali no catolicismo, uma influência, entendo o terreiro que guarda, que não faz determinadas coisas na quaresma. Mas, por exemplo, para mim, pessoalmente, que não sou uma pessoa de influência cristã, não faz sentido nenhum. Né? Eu não comemoro Sexta-feira Santa, Páscoa, então não tem por que eu guardar quaresma. Né? Não, depende muito do que você faz, de qual tradição que você segue. Tem quimbandas, por exemplo, que a Sexta-feira Santa é a grande data, né? É quando eles vão fazer a grande festa do ano, com corte ritual, com tudo na Sexta-feira Santa, porque tem essa ideia da morte de Cristo, de que os demônios estão soltos, né? Tem quimbandas que tem essa pegada mais demoníaca, mas é muito da tradição que você segue, né? Um certo esoterismo ocidental, assim, que vem dessas escolas esotéricas britânicas, francesas, eu não também essa relação com quaresma, porque para mim eles têm ali uma influência cristã, uma visão cristã de mundo, mas vem de um braço religioso que não é, que isso não é tão importante, né? Eu acho que a gente que vem ali dos ibéricos, português, espanhol, isso é mais forte, né? Mas eu também não vejo essa coisa do não, a quaresma não pode isso, não pode aquilo. Se você não é católico praticante, não tem porquê, né? E aí essas coisas, vou tampar meu umbigo. Tá, se você tem o ano inteiro uma vida espiritual bacana, faz lá um banho de erva no final do carnaval e tá tudo certo, né, gente? Usa lá uma proteçãozinha e tá tudo certo, né? É aquela parada, né? Vira fundamento sem ter uma base, né? Vira uma... Porque vai repetindo e a galera vai replicando. Isso é muito doido, porque, no geral, assim, enfim, o quaresma nunca foi uma questão pra mim. Apesar da Sexta-feira Santa, né? Eu tenho família que tem descendência portuguesa, né? Sempre tinha uma ideia geral de você fazer peixe na Sexta-feira Santa, mas de resto,
Quaresma sempre foi uma parada que nunca existiu, né? Isso foi algo que eu fui descobrir depois, assim, que existe esse respeito, né? Aí tem as lendas que envolvem a ideia da Quaresma de... O que quer dizer? Eu acho que é interessante, né? Que a Quaresma seriam aqueles 40 dias que Cristo ficou no deserto antes da crucificação. Seria isso, Inês? É o período que ele fica em reclusão antes da Santa Ceia e da crucificação, né? Então é esse período, e aí marca esse período pré-Páscoa de reflexão, de purificação e tal, que você se prepara para essa celebração que é morte e renascimento de Cristo, né? E aí tem isso, né? A Sexta-feira Santa, que é o dia que ele morre, o Sábado de Aleluia, que aqui a gente tem aquela tradição que também andou se perdendo já, que era a Malhação do Judas, né? Uhum. Mas que também é esse momento de reflexão, de chorar pela morte, e aí a ressurreição no domingo, que é um momento de purificação e de uma nova vida, que coincidentemente é a primeira lua cheia da primavera do hemisfério norte, né? Por uma grande coincidência. Tanto que a Páscoa cristã não bate com a Páscoa judaica em todos os anos, né? Mas aí, Inês, a malhação do Judas foi se perdendo, porque isso dava muito caso de família, pô. Meu irmão, aqui onde eu moro, era um vagabundo 3h30 da manhã, 4h30 da manhã, amarrando um boneco na parede, no poste, e colando a caralho de papel com fofoca de toda a vizinhança, pô. Meu irmão, depois era tal de vagabundo ficar caçando quem escreveu a fofoca sobre a mulher do outro, o marido de não sei quem, a filha do fulano, pra dar tiro, pô. Então, assim... Então é melhor deixar quieto, né? Então, assim, isso foi morrendo porque as pessoas foram morrendo, né? Então, assim, quem foi que contou a fofoca da minha filha, que não sei o quê? Pá! Piu, 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 piu! Aí as pessoas começam a ficar receosas de colar no poste sobre a fofoca da vizinhança. Quem pegou a mulher de quem? Né? Não é legal. Então, foi um costume que foi morrendo junto com os propagadores. Cara, é legal como o povo brasileiro ele tem esse aspecto, né, da sacanagem, né? O carnaval ele tem esse aspecto da sacanagem, da brincadeira, né? Para um sentido malicioso, para um sentido cínico, mas também para esse sentido que é importante, né? Que é esse momento em que você coloca as coisas para fora, num sentido geral, né? Homem veste mulher, mulher veste homem, rico veste pobre, pobre veste de rico no geral. Isso é muito interessante.